Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a nossa leitura do livro do profeta Sofonias, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 1 a 15. Ouçamos o texto. Reúnam-se e recolhem-se, nação sem vergonha, antes que vocês se espalhem como palha que desaparece num dia, antes que caia sobre vocês o fogo da ira de Javé, antes que caia sobre vocês o dia da ira de Javé. Procurem a Javé, como todos os pobres da terra, que obedecem aos seus mandamentos. Procurem a justiça, procurem a pobreza. Quem sabe assim vocês acharão refúgio no dia da ira de Javé. O julgamento sobre as nações contra os filisteus. Gaza será abandonada, Ascalon devastada, Azoto exilada no sul, e Acaron será arrancada. Ai dos moradores da beira-mar, a nação dos cereteus. É contra vocês esta palavra de Javé. Canaã, terra dos filisteus, eu vou destruí-la, a ponto de não deixar em você um habitante sequer. Você será transformado em abrigo de pastores e curral de ovelhas. Essa região vai pertencer ao resto da casa de Judá. Por aí, eles vão pastar e à tarde vão cochilar nas casas de Ascalon. Pois Javé, o seu Deus, velará por eles e mudará a sorte deles. Contra Moabe e Amon. Escutei as ofensas dos moabitas, os desafios dos filhos de Amon, quando insultaram o meu povo, contando grandezas de sua terra. Por isso, eu juro por minha própria vida, oráculo de Javé dos exércitos, Deus de Israel. Moabe será outra Sodoma, e os filhos de Amon serão outra Gomorra. Serão como campo de urtigas, ou poço de sal, um deserto para sempre. O resto do meu povo os há de saquear, e os sobreviventes da minha gente serão os herdeiros. Esse há de ser o castigo deles pela sua soberba, pois insultaram e desprezaram o povo e Javé dos exércitos. Javé se mostrará terrível contra eles. Quando acabar com eles, com todos os deuses da terra. Então as nações de todos os continentes vão adorá-lo, cada qual no seu próprio lugar. Contra o Egito e a Assíria. Até vocês, etíopes, serão atravessados pela minha espada. Javé vai estender a sua mão contra o norte e exterminará a Síria. Fará de Nínive um lugar arrasado, árida como o deserto. Bandos de toda espécie de animais passarão a dormir no centro da cidade. Até pelicano e ouriço pousarão
à noite no topo das colinas. A coruja piará na janela e o corvo na porta. O madeiramento de cedro foi arrancado. Essa é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia para si mesma: eu e ninguém mais. Agora se tornou lugar abandonado, esconderijo de animais. Todos que passam perto dela assobiam e agitam a mão. Este é o nosso texto que nós vamos refletir do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Versículo 1. Reúnam-se e recolhem-se, nação sem vergonha. É a ameaça do dia de Javé. Deixa aberta a esperança da conversão. A salvação vem prometida aos humildes. Reúnam-se. Este verbo quer significar reentrai em vós mesmos, isto é, numa atitude de reflexão e revisão de vida. Também significa curvai-vos. O julgamento não será uma destruição irreversível. Será um momento de chamada à conversão. Os pobres, os oprimidos e explorados por um poder que exerce a idolatria do dinheiro, que colocam sua vida na riqueza e bem-estar, são bem diferentes dos pobres, que colocam sua confiança em Javé. Esses que confiam em Javé, pobres e humildes, são a esperança de uma sociedade nova, baseada na fidelidade a Deus, único absoluto, única riqueza. Antes do dia de Javé, o povo de Judá vem convidado a pensar no que fizeram. Aqui o povo de Judá vem chamado de nação sem vergonha. Versículo 2. Antes que vocês se espalhem como palha que desaparece num dia, antes que caia sobre vocês o fogo da ira de Javé, antes que caia sobre vocês o dia da ira de Javé. Nesses 3 versículos seguintes, vemos distintos 2 grupos. Um grupo que não vive aliança, são chamados à conversão, antes que seja tarde demais. Javé espera urgente a volta dos pecadores injustos. Depois que a palha for jogada ao vento, não tem como recolhê-la. Ela irá desaparecer, não terá volta. Antes que o fogo devorador revele a ira de Javé. Os judeus são chamados à conversão. Os habitantes de Judá. O segundo grupo são os pobres ou desvalidos, que cumprem os mandamentos, aliança de Javé. Pobres são também aqueles cuja única esperança e riqueza é Javé Deus. Versículo 3. Procurem a Javé com todos os pobres da terra que obedecem aos seus mandamentos. Procurem a justiça, procurem a pobreza. Quem sabe assim vocês acharão refúgio no dia da ira de Deus? Da ira de Javé? Buscar ao Senhor significa buscar a justiça. Este oráculo, convite, vem dirigido aos justos oprimidos. Procurai a justiça, procurai a humildade, a pobreza. O profeta apresenta um programa de vida moral contra o pecado da arrogância, dirigido a todos os pobres da terra. Ainda é tempo de arrependimento, e encontrar em Javé Deus o refúgio, diante do dia da ira de Javé Deus. Deus espera uma atitude de volta, de conversão,
para encontrar a reconciliação antes que seja tarde demais. Contra os filisteus, julgamento das nações. Versículo 4. Gaza será abandonada, Ascalon devastada, Azoto exilada no sul, e Acaron será arrancada. Essas cidades pertencem à Filisteia. Foram nações que oprimiram Judá e se apropriaram de territórios que pertenciam a Judá. Esse território pertencia aos pobres, que são os verdadeiros herdeiros da terra prometida. Essas nações eram inimigas de Judá. Versículo 5. Ai dos moradores da beira-mar, as nações dos cereteus. É contra vocês esta palavra de Javé. Canaã, terra dos filisteus, eu vou destruí-la, a ponto de não deixar em você um habitante sequer. Os filisteus vieram de Creta, chamada nação dos cereteus. Canaã era a terra dos filisteus. Aqui é a única vez que o território de Canaã vem chamado de território dos filisteus. Javé vai fazer justiça pelas injustiças cometidas aos pobres de Judá. Isto é, o resto. Javé então vai fazer justiça, e aqueles que fizeram injustiça contra os pobres de Javé serão punidos, eliminados. A terra vai ser devastada. Não sobrará uma viva alma. O Senhor fará justiça aos injustiçados. Versículo 6. Você será transformado em abrigo de pastores e curral de ovelhas. O campo aberto onde haviam as cidades que seriam destruídas serão pastagens durante o dia, e à noite ruínas das cidades serão curral de ovelhas. O solo produtivo não mais servirá, senão para pastagens. Versículo 7. Essa região vai pertencer ao resto da casa de Judá. Por aí eles vão pastar, e à tarde vão cochilar nas casas de Ascalon. Pois Javé, o seu Deus, velará por eles e mudará a sorte deles. A região que serve de pasto, que antes eram cidades fortes, serão entregues ao resto de Israel, aos pobres de Judá. E a promessa é feita aos pobres, o resto de Judá. Javé, o seu Deus, velará por eles, cuidará deles como pastor que vela sobre o seu rebanho, e mudará a sorte deles. Isto é, de pobres serão ricos. A punição de Javé vai purificar Judá, o reino do sul. A comunidade e o resto será motivada a não se deixar desanimar. Contra Moabe e Amon. Versículo 8. Escutei as ofensas dos moabitas, os desafios dos filhos de Amon, quando insultaram meu povo, contando grandezas de sua terra. Existe um parentesco entre Moabe e os filhos de Abraão. Moabe era filho de Lote, sobrinho de Abraão. Javé fará justiça a Judá pelas ofensas que fizeram, isto é, que os moabitas fizeram ao povo de Abraão. Pois tanto Moabe quanto Amon traíram Judá em momentos difíceis. Agora terão o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Serão destruídos. Eles se alegraram quando o povo de Javé passou dificuldades. Amon também eram parentes dos filhos de Abraão. A região ficará desolada como castigo de não ter ajudado Judá quando Judá precisava e de ter escarnecido da sorte do povo de Javé.
Versículo 9. Por isso eu juro, por minha própria vida, oráculo de Javé dos exércitos, Deus de Israel. Moabe será outra Sodoma, e os filhos de Amon serão outra Gomorra. Serão como campo de urtigas, o poço de sal, um deserto para sempre. O resto do meu povo os há de saquear, e os sobreviventes da minha gente serão os herdeiros. Esta região se tornará como as desoladas planícies de sal do Mar Morto. A região perderá a fertilidade, será abandonada, será um campo de urtigas. Existe a alusão aqui que aqueles que sobraram do resto de Judá, os pobres, irão saquear e tornarão os verdadeiros donos desta terra imprestável. Versículo 10. Esse há de ser o castigo deles, pela sua soberba, pois insultaram e desprezaram o povo de Javé dos exércitos. O desprezo ao povo de Javé causou a ira de Javé, e a soberba do povo de Moabe e Amon será castigada, por não ter recorrido seus parentes no momento de necessidade e ter escarnecido da desgraça do povo de Deus. Afrontar o povo de Deus foi afrontar o próprio Javé. Versículo 11. Javé se mostrará terrível contra eles, quando acabar com todos os deuses da terra. Então as nações de todos os continentes vão adorá-lo, cada qual no seu próprio lugar. Aqui a visão se alarga. Uma visão universal do fim dos tempos, escatológica. É uma luta de Javé com todos os outros deuses. Javé vai vencer, pois vencendo os deuses, os povos ficam submetidos a Javé, que se tornará o único Deus. Ele, só ele será Deus, e ele receberá o culto que se deve a Javé, e somente a ele. Culto em todo lugar, em todos os continentes. Não haverá peregrinação a Jerusalém, pois Javé será cultuado cada qual em seu próprio lugar. Os deuses cairão, se prostrarão diante de Javé. Contra o Egito e a Síria. Versículo 12. Até vocês, etíopes, serão atravessados pela minha espada. Nem os egípcios escaparão da vingança do Senhor Javé Deus. Nesta época, o Egito estava sob dominação dos etíopes, quando Sofonias escreve esta profecia. Versículo 13. Javé vai estender a sua mão contra o norte e exterminará a Síria. Fará de Nínive um lugar arrasado, árida como o deserto. Ao norte, a vingança de Javé vai também para a Síria e sua capital Nínive. Será uma destruição que a deixará deserta. Sabemos que o instrumento da derrota da Síria será chefiada pelos babilônios. Instrumentos da mão de Javé, para fazer justiça ao povo que destruiu o reino do norte. Isto é, Israel. E subjugou o oprimido o reino do sul, isto é, Judá. A decadência, quando escreve o profeta Sofonias, a sua profecia está próxima. Nínive vai cair. Versículo 14. Bandos de toda espécie de animais passarão a dormir no centro da cidade. Até o pelicano e o ouriço passarão a noite no topo das colunas. A coruja piará na janela e o corvo na porta. Madeiramento de cedro foi arrancado.
Nínive devastada será lugar de animais selvagens e aves de rapinas. O que antes era habitação de seres humanos, será habitação de feras, de animais e aves. Destruição total, tudo abandonado. Versículo 15. Esta é a cidade alegre que vivia em segurança, que dizia para si mesma: eu e ninguém mais. Agora se tornou um lugar abandonado, esconderijo de animais. Todos os que passam perto dela assobiam e agitam a mão. A cidade alegre, que se ufanava em seu poder e segurança, foi derrotada. Foi castigada a sua arrogância. Será lugar de animais, que ali se esconderão. E quem parar ali, em desprezo, assobiam e agitam a mão. Diante daquela que se orgulhava, e depois era desprezada por gestos dos transeuntes. Neste capítulo 2, todos os que circundam a terra de Judá serão castigados. Javé vai restaurar seu povo com o resto de Judá, os povos da terra. Ao oeste, serão castigados as cidades dos filisteus. A leste, serão castigados os habitantes de Moabe e Amon. Ao sul, será castigado o Egito, que eram governados pelos etíopes. Ao norte, será castigada a Síria e sua capital Nínive. Vai sobrar para todo mundo, por causa da arrogância, do mal que fizeram ao povo de Israel. Javé julga e não deixa impune o crime das nações contra seu povo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.